Esses dois estatutos, né, o Estatuto da Criança e a Constituição, eles colocam a criança e o adolescente como prioridade absoluta. E isso tem uma importância fundamental. Ou seja, não existe um adulto saudável, não existe uma família que possa cuidar dos seus filhos se nós tivermos uma infância e uma adolescência descuidada. Ou seja, se nós não cuidarmos para prepararmos as pessoas para um futuro produtivo, para que saibam ser cidadão, e ser cidadão é possuir direitos, mas também possuir obrigações, nós teremos muita dificuldade no futuro para administrar o país. Infelizmente, nós ainda não conseguimos acordar as pessoas para esse problema, para essa realidade, para essa situação. Apesar de todos falarmos da importância da infância e juventude, do futuro do país estar nas mãos das nossas crianças de hoje, né, que serão os adultos de amanhã, nós fazemos muito pouco na prática. É mais um discurso do que uma conduta, do que uma ação, do que uma política. Se nós formos pensar de uma forma bastante simples, né? Como nós podemos permitir que crianças tenham fome, que é uma coisa básica. Como nós podemos permitir que crianças durmam na rua? Como nós podemos permitir que crianças sejam objeto na mão de adultos, seja um objeto sexual, seja um objeto de violência, na utilização das crianças e adolescentes para o crime, como que são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Basta sairmos de carro e vermos nos faróis, vermos na periferia da cidade ou no centro das cidades essa situação que é escancarada, né? E talvez por não querer ver, ou talvez por ter vergonha de ver, ou talvez porque se acha que é uma fatalidade, isso faz parte da vida, a gente não toma nenhuma atitude, né? E quando eu digo nós, sociedade, e nós, Estado. É preciso que nós leiamos a Constituição, leiamos o Estatuto e coloquemos isso em prática. Não é possível mais no século XXI, com nós termos aí a quinta, oitava economia do mundo, estarmos falando de um grande progresso industrial, de uma riqueza, da diminuição das classes mais baixas, né, da ascensão da classe humilde para a classe média, e continuemos com essa realidade. É importante que nós assumamos essa responsabilidade, que às vezes não é um descuido ou um descaso da família, mas é um descuido, um descaso nosso com a família. Se nós não dermos condições para que a família crie os seus filhos de uma forma digna, não adianta nós pensarmos em cuidar da criança, que quem cuida da criança diretamente, o elo principal, o elo primeiro, é a família. Pai, mãe, tio, avô, padrinho, madrinha. E se nós não conseguirmos, né, acordar para isso, que é preciso dar um mínimo de dignidade, um mínimo de possibilidade para que esse agrupamento de adultos que cuidam de crianças possam exercer essa função de uma forma digna, dificilmente a gente vai conseguir dar condições para que essa criança, esse adolescente seja um cidadão como nós gostaríamos que fosse. Responsável, politicamente preparado, eticamente disponível para realizar a sua profissão, a sua tarefa, qualquer que seja ela. Então é preciso que nós nos coloquemos como agentes de transformação dessa realidade, assumamos a nossa responsabilidade. É muito simples, né, nós falarmos que se gasta muito dinheiro com a infância e juventude, que nós gastamos muito dinheiro com unidades de internação, com casas de acolhimento, né, com instituições que cuidam, quando na verdade é mais do que conhecido que se trabalharmos a prevenção, ela custa infinitamente menos. E o resultado da prevenção é muito maior, muito mais salutar, muito mais alegre do que a gente tratar uma criança afastada de sua família, um adolescente afastado do convívio social numa unidade de internação.
Então, eu acho que o momento, quando se discute isso aqui em Vitória, o momento em que nós estamos discutindo orçamentos municipais, orçamentos estaduais, que nós tenhamos um pouquinho de visão de que é preciso que a gente prepare os atores do sistema de proteção, defesa e garantia das crianças e adolescentes para que eles cuidem antes da necessidade de se tratar um problema. É preciso a gente agir como médico sanitarista, que cuida do esgoto, que cuida dos elementos básicos, da saúde profilática, e não como um pronto-socorro, um hospital que recebe um doente, que vai necessitar de um antibiótico, de um tratamento, às vezes de choque intensivo, e com um resultado incerto. Então é preciso que agora, que é o momento, eu acredito, é que nós pensemos o que nós queremos para a infância e juventude. São unidades de internação ou são programas de resgate de cidadania, de cuidar das regiões abandonadas e que infelizmente acabam gerando um público bastante propenso, né, a um desvio de conduta. É o momento de investirmos em entidades de acolhimento ou é investir nas famílias, dando condições mínimas para que elas possam cuidar de seus filhos. Essa eu acho que é a discussão importante.